Olá, bem-vindos ao Sem Neuro Podcast. Eu sou Carolina Flores, médica, ginecologista e obstetra. E eu sou Marina Maris, médica, ginecologista obstetra. Bom, estamos agora na segunda temporada, trazendo novos episódios, novos assuntos e novos convidados. Mas lembrando que esse espaço é para vocês, para tirar as neuras aí da gestação, do puerpério, do parto e para toda a família em geral, nessas questões aí da feminilidade, da criação dos filhos. Nós trazemos informações para vocês, porque a gente acredita que informação é poder. E é isso que a gente quer trazer aqui, né? Empoderando todas as mulheres e as famílias. Bom, hoje a gente tem uma convidada especialíssima, na verdade, a doutora Laura, que é uma amiga querida do coração. Nós nos conhecemos há, nem sei, quase 20 anos. Ela esteve presente aí ao longo dessa minha história da maternidade, mas Laura veio aqui falar com a gente hoje sobre vários assuntos relacionados à fertilidade, à maternidade, né, Laura? Se apresenta para a gente. Tudo bem, gente? Já fui apresentada, então. Meu nome é Laura. Eu trabalho hoje com uma área que vai ser como resultado final a maternidade, mas estamos aí com um assunto que vamos também tirar um pouco essas neuras, que eu acho importantíssimo, que é falar um pouco sobre a parte pré-concepcional. Então, a parte pré-concepcional, ela inclui o que a gente fala sobre planejamento reprodutivo. E planejamento reprodutivo significa que eu vou me programar para engravidar, eu posso precisar de ajuda para engravidar e eu posso precisar de ajuda também para adiar essa maternidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre diversos temas relacionados com reprodução humana, não necessariamente como infertilidade, mas eu acho muito interessante a gente falar para todas as pacientes que se programam ou que desejam ser mães, quais que são as possibilidades e quais são os assuntos que a gente pode abordar aqui hoje. Me apresentei pouco, né? Então, eu sou infertileuta, eu tenho uma residência, uma pós-graduação em reprodução humana, depois de ser ginecologista e obstetra. Então, antes de trabalhar com infertilidade, eu trabalhei com ginecologia e com obstetrícia durante alguns anos, inclusive é a base da nossa formação. Depois de reprodução humana, eu gosto muito da área endocrinológica, então eu sempre estudei muito essa área e por isso escolhi fazer reprodução, porque está voltado muito para a questão do nosso ciclo menstrual, de tudo que é regulado hoje pela questão hormonal na parte feminina. Então, hoje também, além de trabalhar com infertilidade, eu trabalho como médica assistente no Hospital das Clínicas, da UFMG, do Ambulatório de Ginecologia Endocrinológica e também na área de ginecologia infanto-puberal. Então, consigo aí abordar alguns temas diversos, desde a infância até o período reprodutivo aí da mulher. E também, é claro, né, na parte da ginecologia endócrina, a gente vai falar um pouquinho também sobre o climatério e sobre menopausa. Mas eu acho que o foco hoje está mais voltado aí para a questão do planejamento reprodutivo. Então, vamos lá. Isso. A gente começa, né, assim, talvez de quem ainda quer programar aí para engravidar e ainda nem tentou. Talvez mulheres aí que não tenham às vezes um parceiro definido ainda e ainda não é considerado infértil. Isso, né? É um assunto muito em voga hoje, né? Porque, na verdade, as mulheres, elas foram adiando. Na verdade, a gente foi crescendo, né? Uhum. Dentro de outras perspectivas que não eram necessariamente relacionadas à maternidade, né? Uhum. Então, desde o século passado aí que as mulheres têm galgado seus lugares, né? Na profissão e em outras situações de vida. E isso atrasou, teoricamente, os planejamentos da maternidade, dos seus filhos, etc. Né? E isso trouxe algumas questões, né, Laura, para nós mulheres relacionadas a esse tempo. Né? E a gente sabe que hoje em dia a gente tem outras opções que podem nos assegurar um pouco mais esse tempo mesmo maior aí para esse planejamento, né? E eu acho que vale a pena a gente conversar, porque apesar de ser uma possibilidade, né, que a gente está conversando talvez sobre o congelamento de óvulos, as pessoas sabem pouco sobre isso, né? Assim, como escolher, o que fazer, o que é o ideal, né, ser feito.
E até quando elas podem se organizar para ser mães, né? Acho que, né? Que ainda, né, não tem um parceiro, não pensou ainda, né? Qual é a idade, né, ideal que elas têm para fazer esse congelamento, né? Todo mundo tem muito medo da nossa idade biológica, né? O maior risco, né? Quando a gente tem mais risco de ter um bebê, né, com alguma malformação. Então, a gente tentar prevenir isso de alguma forma, né? Fazendo um congelamento de um óvulo mais novo, né, com melhores possibilidades, né, de gestação. Uma das possibilidades, né, que a gente pode adiar a maternidade, e aí eu gosto muito de frisar uma questão importantíssima sobre segurança. Porque a gente não tem segurança de que a gente vai conseguir engravidar em nenhuma idade, mas é real que a nossa fertilidade ou a nossa fecundidade mesmo, do ponto de vista não só feminino, mas do ponto de vista de casal, ele vai diminuindo ao longo dos anos. E é muito importante a gente pensar na questão da idade feminina, da idade da mulher, por quê? A gente nasce com os nossos óvulos. Então, hoje em dia, a gente tem em volta aí de 30 anos, os nossos óvulos têm 30 anos. E a gente tem que pensar como uma célula. Essa célula ela tem um potencial de ir, infelizmente, envelhecendo. Assim como as células da nossa pele, de todo o nosso organismo, ela vai envelhecendo, os óvulos também. E a gente não tem novas produções desses óvulos. Então, são óvulos que vão, ao longo dos anos, perdendo a capacidade que eles têm de ser uma célula potencialmente capaz de virar um bom embrião e, consequentemente, ter uma chance de gravidez. Então, esses óvulos, eles têm em torno de 30 anos, se a mulher tem 30 anos, e eles vão ter em torno de 40 anos, se a mulher tem 40 anos. Então, a probabilidade de gravidez, ela diminui exatamente pela qualidade desse óvulo em formar embrião. E aí, uma questão que vocês colocaram muito importante com relação ao longo dos anos, né? O que foi acontecendo ao longo dos anos para que hoje as mulheres precisem de buscar cada vez mais, não só técnicas para adiar a maternidade, como também, às vezes, técnicas ou tratamentos para poder conseguir engravidar. E eu acho que é uma questão muito cultural, né? Vamos pensar aí ao longo dos anos nas nossas avós, nas nossas mães. A gente tinha um período em que o casamento ele era mais jovem, as mulheres engravidavam mais jovens, então a prole ela era definida muito mais jovem. Ao longo dos anos, a gente teve uma questão relacionada com a mudança da nossa dinâmica de trabalho aí com relação ao mercado mesmo. A mulher foi inserida no mercado de trabalho e ela precisou de se sustentar ali profissionalmente com um tempo maior fora de casa. Então, as mulheres começaram a engravidar mais tarde. E isso é um reflexo muito importante na nossa geração hoje. Então, vamos pensar nas mulheres hoje com 40 anos. Estou falando a nossa idade aqui, mas é a nossa idade mesmo. E essas mulheres hoje, ou nós mulheres hoje, a gente precisou de estudar, a gente precisou de se profissionalizar e a gente precisou de ser inserido no mercado de trabalho. E muitas vezes as nossas relações pessoais e as nossas relações familiares, elas foram aí deixando um pouquinho mais de lado conforme a gente foi tendo necessidade de se posicionar mesmo ou de trabalhar cada vez mais. E aí a gente deixou para engravidar mais tarde. E a gente deixando para engravidar mais tarde, a probabilidade de engravidar ela vai diminuir. Não é infrequente que muitas de nós precisou ou de fazer alguma avaliação prévia ou de fazer alguma otimização aí da probabilidade de gravidez, até porque começou a gerar uma certa ansiedade, porque a gente já tinha mais de 30 anos quando a gente começa a pensar nessa questão de gravidez. E aí, hoje em dia, nós estamos vendo mulheres que, após os 35 anos, estão planejando essa gravidez. Então, vamos pensar o seguinte, se eu tenho hoje um parceiro e eu tenho uma condição que eu possa engravidar no momento, não adie a chance de você engravidar. A garantia de que a gente vai conseguir engravidar, infelizmente, é estar grávida. Sim. Então, não existe hoje teste de ser fértil, teste de fertilidade. O casal ele é fértil ou não a partir da hora que ele engravidou ou não engravidou. Então, os testes que a gente faz hoje são testes que avaliam reserva ovariana, que aí nós vamos falar da questão feminina, e são testes que avaliam riscos maiores ou menores da chance de engravidar, ou riscos ou causas, na verdade, já de infertilidade para um casal.
Então, na mulher que não tem hoje uma possibilidade de gravidez e que deseja ainda ser mãe, o ideal, a técnica que a gente já tem bem estabelecida hoje é o congelamento de óvulos. Existem outras questões relacionadas também com o adiamento da maternidade, como, por exemplo, congelamento de tecido ovariano ou até mesmo alguns bloqueios hipofisários, mas nenhum deles é uma técnica já bem estabelecida. Então, o que a gente pode oferecer hoje para as pacientes é o congelamento de óvulos. E quando que esse congelamento de óvulos pode ser feito? Ele pode ser feito em qualquer idade, desde que a gente entenda quais são os riscos e quais são os benefícios desse congelamento para determinadas idades. Então, se eu menstruo, se eu ovulo mensalmente, se eu tenho reserva ovariana, eu posso fazer congelamento de óvulos? Pode. Agora, a orientação que a gente dá para o paciente é que ela deve ser programada e ser feita até por volta dos 35 anos. Qual seria uma idade ideal aí? Entre 30 e 35 anos, então, a gente teria maior probabilidade de número de óvulos congelados em maior quantidade e também de que esses óvulos tenham melhor qualidade para se formar um embrião e, consequentemente, uma gravidez no futuro. Lembrando que todos os óvulos congelados, eles vão precisar de ser submetidos à fertilização in vitro no futuro para uma gravidez. Então, a única forma que a gente tem de fazer com que a paciente engravide depois do congelamento de óvulos é descongelando esse óvulo, utilizando um sêmen, que pode ser um sêmen do parceiro ou até mesmo de um banco de sêmen, nos casos das mulheres que optem por fazer tratamento como produção independente. E aí a fertilização in vitro ela vai acontecer para que forme-se um embrião dentro do laboratório, in vitro, e aí esse embrião ele é transferido para dentro do útero. Sim, eu acho que é importante falar isso, né? Porque às vezes as mulheres elas vão protelando e aí quando elas têm quase 40, que elas pensam, na verdade, nessa possibilidade, né? E assim, e mesmo que ela consiga ter óvulos, isso não é uma garantia de que esses óvulos vão conseguir ser fecundados e que isso vai gerar uma gravidez, né? Eu acho que o óvulo que ela congelar vai ficando... Ela pode, né, congelar mesmo depois de 35, mas não sabem desses riscos, né? Assim, de não ter tanta chance, né, de fertilidade. E eu fiquei pensando nas indicações aí, lembrando que as mulheres também vão ser submetidas a alguns tratamentos médicos, né? Assim, elas... de radioterapia, né, assim, de algum tratamento, né, de câncer. A gente vê que algumas correndo, né, vão lá, fazem, quando tem algum diagnóstico, né, elas fazem rapidamente aí esse processo para o congelamento para poder ser submetida, né, esses tratamentos às vezes, de... Esse perfil de paciente é o perfil de paciente que a gente, infelizmente, não programou para isso, né? Mas é muito importante a gente lembrar sempre. A gente conversa muito com a nossa parceria aí com os oncologistas, mastologistas que estão na área aí, de tratamento de alguns cânceres femininos, né? O câncer de mama, de ovário, de útero. Então, a gente tem sempre uma parceria aí de que, uma vez diagnosticado uma doença que tenha risco para uma redução de reserva ovariana ou de chance de gravidez no futuro, essa paciente seja encaminhada para que ela possa ser aconselhada. Não necessariamente ela vai ter tempo hábil para poder fazer esse congelamento de óvulos. Às vezes, a técnica utilizada vai ter que ser outra. Mas é importantíssimo lembrar que, mesmo nas meninas que são pré-púberes, mesmo nas adolescentes, ou até mesmo nas mulheres jovens, que possam ser orientadas com relação às possibilidades que elas têm, elas vão fazer escolhas daquele momento muito mais assertivas ou escolhas mais conscientes. Mesmo a gente sabendo que é um momento muito delicado da vida da mulher ou da vida da paciente que tem um diagnóstico de uma doença que pode levar não só a um tratamento prolongado, a uma diminuição aí até mesmo de qualidade de vida, mas no momento a gente tem taxas de sobrevidas muito altas. Essas mulheres, elas passam pelo tratamento e elas vão lá na frente continuar a vida e reconstituir essa vida, talvez ter um relacionamento novo ou talvez o mesmo relacionamento que elas já tenham, e elas vão querer engravidar. E é importante a gente assegurar isso, né, de que elas consigam ter uma chance. Mesmo que essas pacientes, às vezes, congelem óvulo ou congelem embrião, porque também é uma possibilidade nas pacientes que já têm um relacionamento já estabelecido, que gostariam de ter, né, uma constituição familiar com aquela pessoa que está ao seu lado e que, naquele momento ali, elas podem, inclusive, congelar embrião para que esse embrião seja transferido para dentro do útero.
a gente fala muito sobre óvulo por uma questão de autonomia, né? A gente tem que dar autonomia para a mulher para que ela escolha lá no futuro como que ela vai querer utilizar esses óvulos que ela congelou para ela. Não necessariamente como ela congelou para um casal. Entendi. Mas é importante ela saber que existe a possibilidade das duas formas de tratamento. Sim, isso fantástico, né? É demais. Isso é tão importante porque, assim, é muito difícil uma mulher que acabou de se formar, às vezes você está lá cheia de planos, de ideias sobre sua carreira, sobre seu futuro, mas a gente não para pensar nessa questão familiar, né? Assim, e isso em algum momento vai gritar, né? Assim, a maioria das mulheres, eu acredito, né? Que a maioria das mulheres sonha, talvez, em constituir uma família, em ter seus filhos, etc. Mas a gente tem que entender que a gente precisa parar em algum momento e pensar sobre isso também, porque o tempo vai passar, né? E vai passar para ter filhos, assim como vai passar também para o congelamento. Assim, os riscos realmente vão piorando, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem que falar mais, né, sobre isso mesmo com os nossos pacientes. Talvez até, igual você falou, das pré-públicas, assim, até das adolescentes, assim, né? Começar essa educação dessas possibilidades mesmo, que essas... a gente está vendo que cada vez mais tarde estão, né, constituindo famílias por causa dos estudos e tudo mais. Então, eu acho que esse alerta vai ir na educação das nossas adolescentes, aí, que nós estamos aí nessa época. Das nossas meninas, né? É interessante, na hora que você falou isso, assim, me despertou. Eu falei assim, gente, temos que falar mesmo antes, né? Assim, que existem essas possibilidades, né? E a gente tem tido alguns diagnósticos, né? De crianças e de adolescentes. E muitas vezes a gente não falar sobre esse assunto, a gente está definindo futuro. Então, essa definição de futuro, ela pode ser uma definição um pouco mais prolongada, deixar isso um pouco mais para frente, ou até mesmo ser abordado. Porque eu acho que, assim, hoje em dia, a gente tem muitas mulheres que optaram, por exemplo, por não exercer a função maternidade. Mas isso é uma escolha consciente. Uma vez que a gente tem a possibilidade de fazer essa escolha, eu não desejo fazer nenhuma técnica de adiamento da maternidade, ou eu não desejo preservar a minha fertilidade. A partir deste momento, que é uma escolha consciente, é uma escolha que a gente vai saber que aquilo foi tido opção num momento anterior, né? Então, a chance de arrependimento ela é menor. E a gente tem muito essa questão cultural também, né? De que nós, mulheres, já nascemos com essa vontade de ser mãe. Mas é importante a gente colocar isso também para o paciente, que ela não tem essa obrigação. Ela tem essa escolha. E aí, a gente colocar isso para o paciente desde a adolescência, de que as escolhas elas são feitas baseadas em o que a gente tem de técnica no momento, baseada nas escolhas partilhadas ali da família com essa paciente mais jovem também, a gente vai ver que mais lá na frente ela vai ter uma aceitação melhor com relação à condição que ela vivenciou ali naquele momento e que foi partilhada a decisão, né? Então, eu acho que isso, a gente fala muito sobre a questão do empoderamento feminino e vai a partir daí mesmo, né? As nossas adolescentes hoje estão cada vez mais com opiniões e cada vez mais com formações de opiniões que são, muitas vezes, voláteis ou rápidas mesmo, né? Mas que são embasadas em alguma coisa e em conhecimento daquele momento. Então, eu acho que isso é importante mesmo. E voltando mais uma questão aí, que a gente tem visto um perfil diferente já também no consultório. As mulheres mais jovens, elas já estão com essa preocupação. Então, hoje em dia, a gente tem feito muita divulgação, sim, a gente vê muito a questão, não só na mídia, como a questão falada também por muitas pessoas influentes aí no meio social, com relação ao congelamento. Então, a gente já vê muitas meninas em período aí, de graduação, né, em épocas de faculdade, que já procuram, que já se interessam e que já se organizam para fazer esse congelamento. E eu acho que tudo na sociedade é assim, né? Eu falo que as coisas elas são pendulares. A gente vai de um extremo para o outro. E aí a gente vai ter no meio termo ali. Se organizar. De que as mulheres elas estão fazendo essa escolha de adiar a maternidade e fazendo o que podem para que esse adiamento seja um adiamento com um pouco mais de recurso ali. De não opções. De opção lá no futuro, de segurança, uma segurança não tão estável, mas uma segurança. Isso é importante, né, Laura? Até porque os objetivos, eles mudam, né? Assim, é muito difícil quando a gente pensa no tempo de possibilidade de gestar, né? Então, se imagina que uma mulher tem aí em torno de 15, 20 anos, talvez. A gente sabe que biologicamente mais, mas
pensando em termos de gestação, às vezes a gente faz uma opção de não ser mãe aos 20, alguns, quase 30 anos, e aí na hora que chega nos 40, a nossa ideia mudou, né? Exato. Conheço um parceiro, de repente, ele me estimulou, né? Assim, a gente vê umas histórias assim. Porque a vida muda, né, gente? Porque a gente muda, graças a Deus que a gente muda, né? Mas às vezes é isso, assim. E se você não fez essa opção de congelamento, talvez chegue aos 40 e você não tem essa opção de mudar. Sim. Né? É engraçado você falando, porque uma vez que a gente já viu esse relógio nosso biológico mudar aí na hora que você tenha um instinto de decidir que quero engravidar, é muito diferente mesmo, né? A gente passa por todas essas opções, assim, entre não vou engravidar, não quero engravidar e daqui a pouco quero demais engravidar. E muitas vezes eu observo muito que a gente, quando tem eu acho que isso na vida mesmo, não só questão de tentar engravidar ou não, quando a gente tem um fator limitante, parece que a sensação de que a gente quer aquilo aumenta, né? Então, isso é observado também, principalmente nessa questão relacionada com o fator reprodutivo, porque eu acho que a gente tem muito pouco controle sobre ele, né? Eu acho que é uma das condições humanas aí e da vida nossa evolutiva em que a gente percebe que você não tem controle daquilo, né? Então, eu quero engravidar, mas eu não dou conta de engravidar, ou eu não estou conseguindo engravidar, e isso é por quê? E aí a gente começa a deparar muito com essa situação de agora eu tenho muita vontade de engravidar e eu posso fazer tudo o que me foi recomendado naquele momento, mas mesmo assim, às vezes eu não vou conseguir engravidar. E aí a pergunta do porquê. Por que isso está acontecendo? O que eu posso fazer para poder mudar? E a gente tem muito essa questão no consultório, e muitas vezes não só a questão da idade, né? Porque a gente falou muito aqui a questão da idade, a idade como um fator de infertilidade, como um fator de maior dificuldade para engravidar, mas às vezes não é só isso. E às vezes a gente tem que pensar o seguinte, aquele casal, ele pode ter um diagnóstico, a gente pode fazer alguma avaliação e identificar uma causa, a gente pode tratar aquela causa, a gente pode aumentar a chance de engravidar tratando aquela causa, mas muitas vezes, do ponto de vista biológico, a parte reprodutiva feminina, principalmente, ela não tem todas as respostas com relação às falhas possíveis que a gente pode identificar ali ou que a gente poderia identificar. E muitas vezes a gente vai ter alguns casais, e aí eu gosto de falar um pouquinho sobre a questão de um nome de diagnóstico grande, que muitas vezes não é nem diagnóstico, né? A gente chama de infertilidade sem causa aparente, ou esterilidade sem causa aparente, pode ser também o nome utilizado. Sem causa não significa que não tenha causa, por isso que existe o aparente. Então, aparentemente está tudo bem, mas eu não consigo engravidar. E isso é um diagnóstico. O diagnóstico é infertilidade. Infelizmente, o diagnóstico de infertilidade, ele significa que eu tenho um casal exposto à gravidez, ou seja, tentando engravidar sem nenhum método contraceptivo durante um ano, e depois deste primeiro ano a gente não teve gravidez. Então, isso é um diagnóstico de infertilidade. Então, olha para você ver a limitação que a gente já tem. Eu não fiz um exame de infertilidade, eu não tenho nada objetivo com relação a mostrar para aquele paciente que tem um diagnóstico de infertilidade. O que eu tenho é uma história. Então, eu tenho uma história de exposição às tentativas de gravidez sem ter tido gravidez. E isso a gente chama de infertilidade. Então, o problema a gente tem. Agora, qual que é a causa desse problema e onde que a gente vai agir para poder resolver, né? Resolver. Eu falo que muitas vezes quando os pacientes chegam e a gente fala assim, eu não estou ovulando. Eu falo, essa é a mais fácil da gente corrigir. Porque corrigir a ovulação, a gente sabe que um paciente que não está ovulando, ele não está exposto à gravidez. Eu não estou tendo óvulo para sair do ovário e encontrar com o espermatozoide. Então, eu não estou tendo chance de engravidar. Então, eu consegui corrigir essa ovulação, na maioria das vezes, eu aumento a probabilidade do paciente para engravidar. Agora, pode acontecer de, no meio desse processo de correção de um dos fatores de infertilidade, a gente identificar que não era só isso. E muitas vezes os fatores, eles somam. Então, a gente tem hoje, de uma forma bem grosseira, assim, falando, mais ou menos 40% das causas são fatores femininos, 40%
masculino e 20% vai estar associado aos 2 casais aí. Em alguns estudos a gente tem visto até em torno de 30 e 30, assim, mais ou menos, né? Assim, lembrando que as causas de infertilidade conjugal de ambos, elas estão aumentando cada vez mais. Por quê? Porque a gente começa a investigar um pouco mais, porque a gente começa a avaliar melhor esse casal e aí muitas vezes a gente não tinha um diagnóstico anteriormente e esse diagnóstico pode ser somado a uma outra causa aí que dificulta também a gravidez. Então, nos casos de infertilidade por fator masculino, às vezes até mesmo casais submetidos à vasectomia, não é infrequente a gente avaliar que tem um casal que se soma aí a um outro fator ovariano e que não é só uma dificuldade para ovular, que às vezes é uma diminuição dessa reserva ovariana, às vezes é uma falha aí mesmo do ovário que vem se tornando insuficiente com relação ao longo do tempo. E aí, é importante a gente colocar para o casal que a infertilidade, ela vai ser sempre conjugal. Ela não existe infertilidade de uma pessoa só. Então, eu não tento engravidar sozinha. Então, a infertilidade, ela é conjugal. E estar nessa jornada juntos, né, faz toda a diferença para o casal que está vivenciando esse momento. Então, muitas vezes a gente fala até um pouquinho, já vou entrar em outro assunto aqui. À vontade. A gente fala muito das tentantes, né? Uhum. Então, a gente já coloca as mulheres tentantes. Então, é sempre a mulher tentando engravidar, é sempre a mulher passando por esse processo, a mulher vivenciando esse luto, talvez, de uma... não só de perda relacionada a abortamento, mas de perda de uma função reprodutiva que muitas vezes a gente vivencia aí mesmo com algumas mulheres. E a gente tem que pensar o seguinte, essa mulher, ela precisa de ser amparada o tempo todo pelo parceiro. E pode ser o parceiro ou pode ser a parceira, mas estar ali no processo juntos é um processo que vai determinar muito com relação à parte emocional, com relação à evolução e à aceitação, muitas vezes até de um diagnóstico ou de um próximo passo para o tratamento. Eu acho que quando a gente pega, né, assim, as pacientes que querem, né, tentar engravidar, a maioria das vezes o parceiro nem vai. Né? Nas consultas ginecológicas, a gente vê elas indo sozinhas. Sim. Né? E vai e volta no outro ano, a gente orienta e tal. E às vezes eles não estão nem presentes na consulta. E quando a gente pede, fala assim, ele tem que fazer, mas ele não quer fazer o exame, não quer fazer um espermograma. Né? Parece que os homens têm mais receio, a impressão, né, assim, de ter um diagnóstico de alguma coisa, porque da mesma forma que a mulher tem essa sensação de impotência de não conseguir engravidar, a gente entende que se eles também tiverem um diagnóstico de uma baixa produção de espermatozoide, aquilo diminui também um pouco, né, essa masculinidade Sim. deles. Então, a gente sabe que eles têm muito receio, né, de fazer, às vezes, o exame, um espermograma e ser uma causa masculina, né, assim, daquela infertilidade. E eu acho que até a forma como a pessoa se coloca nesse propósito, né, que assim... como que ele se posiciona nisso, né? Muitas mulheres, eu recebo, engraçado que lá no Instagram eu recebo muitas perguntas às vezes nas caixinhas, né? Assim, doutora, eu estou tentando, mas o meu marido está tomando testosterona porque ele está malhando. Isso atrapalha? Sabe? Eu estou tentando, mas o meu marido está fazendo o tratamento lá com a finasterida porque ele está caindo. Ele precisa parar. Então, a gente vê que as mulheres, elas se doam para isso, elas chegam ao propósito das tentativas de engravidar. Na maioria das vezes, essas decisões elas são mais da mulher do que do homem, né? Mas parece que os homens não compram essa briga, assim, eles não entram nesses projetos juntos da mesma forma, né? Eu acho que tem muita questão de mito aí, né, relacionado com essa questão da masculinidade e fertilidade, que é uma coisa totalmente diferente uma coisa da outra, né? Então, a gente já ouviu falar até do ponto de vista de contracepção, vamos pensar aí em planejamento familiar. Quantos maridos talvez falam que não queriam fazer vasectomia porque tinham medo de, depois da vasectomia, ter uma redução aí com relação à parte da masculinidade mesmo, ou da questão sexual. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, é muito importante a gente trazer. E aí eu quis colocar um pouquinho essa questão do casal hoje em dia, porque eu também, às vezes, atendo pacientes que vêm sozinha à consulta.
Mas eu sempre coloco para o paciente a importância de que o outro pode ser o outro do ponto de vista do parceiro, né? A gente está falando dos homens, mas pode ser a parceira também, para que aconteça um envolvimento deste casal ali no tratamento. E, às vezes, uma forma de colocar para o paciente todas essas questões relacionadas com as possibilidades de diagnósticos, quais que são as dificuldades, como que funciona ali o trato reprodutor feminino, para que a gente tenha um encontro ali do óvulo e do espermatozoide, o que está importante nesse momento e quais que são os parâmetros mínimos que a gente precisa de ter quando a gente vai fazer, por exemplo, uma avaliação, uma propedêutica básica de infertilidade. E não tem como a gente avaliar um casal hétero que não tem um espermograma. Então, é frequente, sim, no consultório que a gente escute isso. Ah, mas meu marido não quer colher o espermograma, porque é muito constrangedor. E é realmente um exame constrangedor. Hoje em dia, nos serviços de infertilidade, a gente tem locais adequados para coleta. A gente tem, na clínica onde trabalho hoje, acabei não apresentando, né, gente? Tá em tempo. Tá em tempo. Eu atendo, trabalho, então, com reprodução humana na clínica Huntington Procriar. E eu já estou lá na clínica há 12 anos, então atendo especificamente esse público voltado aí não só para a questão da infertilidade, mas também do planejamento reprodutivo, como eu já coloquei aqui. Então, lá na clínica, a gente tem, inclusive, kits em que o paciente pode levar para casa, fazer a coleta domiciliar e levar com o material já coletado para a clínica para ser avaliado o espermograma. E isso facilita muito algumas barreiras que a gente identifica ali dos parceiros, né? E é importantíssimo a gente pensar o seguinte: muitas vezes a gente coloca isso como se o homem não estivesse fazendo um acompanhamento, como se não estivesse sendo companheiro. Mas é muito importante a gente lembrar que, às vezes, ele não está sendo bem orientado e que o acolhimento, talvez, de alguma angústia ou de alguma dificuldade que possa ficar ali na cabeça sem que tenha sido bem orientado, dificulta muito essa companhia, né? Ser companheiro. Então, talvez, isso é uma coisa que eu uso muito com os pacientes. Eu falo, não, traz aqui, deixa que eu falo com ele, deixa que eu mesmo explico e aí coloco para ele quais que são essas dificuldades, já com o olhar de que a gente conhece as dificuldades. A gente sabe que tem algumas barreiras e a gente sabe que essas barreiras, elas são comuns para a maioria deles. Então, não necessariamente o que você está me trazendo é uma coisa grandiosa, né? E assim, fora do esperado. Não, aquilo é normal, nós vamos melhorar isso, nós vamos tentar ajustar isso daí. Então, isso eu acho que faz com que a gente tenha um acompanhamento, uma parceria muito melhor aí com relação aos tratamentos. E nós vamos precisar disso, né, gente? Porque por mais que a mulher passe por todo o processo de gravidez ou até mesmo de um processo para engravidar, né, precise de um tratamento ou de uma indução de ovulação ou até mesmo de uma inseminação ou fertilização in vitro, que são as técnicas de maior complexidade que a gente pode utilizar para melhorar a chance de gravidez, a gente vai ter todo o pré-natal, a gente tem a questão do parto. Então, essa parceria ela é muito importante que seja estabelecida desde o início, para que todo esse decorrer aí, até mesmo a criação, né, mesmo? Sim. A gente tem que passar pela criação dos filhos, né? A carga hoje feminina, a gente tem falado muito disso, né? Carga mental feminina, o tanto que as mulheres acumulam funções ao longo dos anos, e a gente já começou falando sobre isso, né? E como que foi mudando a questão do mercado de trabalho, em como que a mulher foi só adicionando às funções aí de estar em casa ou de ser mãe, outras funções. Então, elas não abriram mão de nada. Então, isso daí, elas têm que ser compartilhadas também com o parceiro, né? Ou com a parceria, na verdade, né? Às vezes também, pelo caminho da infertilidade, na hora que chega, acaba indo na ginecologista, né? Assim, então, acaba, acho que a mulher sendo mais, tendo essa porta de entrada mais fácil. Você acha que os homens deveriam ir a um andrologista? Assim, no caso, tem alguma indicação? Assim, ou mesmo no infertileuta? Como é que teria um caminho, assim, para eles se sentirem, igual você falou, mais acolhidos, assim, né? Mais direcionados para eles? Ô, Carol, eu vou ser um pouquinho ousada, tá? Seja. Eu penso que se a gente tem um paciente nos procurando para um atendimento pré-concepcional,
É lá no ginecologista mesmo que esse casal tem que estar. E aí eu estou falando como ginecologista. E nós estamos pensando em programação. É pré-concepcional. Não estou falando que esse paciente vai ser orientado sobre infertilidade, não, tá? A gente está pensando num casal que programou uma gravidez. Então, quais são os cuidados? O que a gente vai orientar com relação à alimentação de ambos, com relação às práticas de atividade física, com relação às mudanças de estilo de vida, às vezes a questão medicamentosa, né? Às vezes o consumo aí abusivo e sem uma indicação de hormônios, exato. Ou até mesmo as práticas de etilismo, tabagismo, que a gente tem que orientar mesmo. E a gente fala muito, assim, às vezes eles olham assim, né? Elas adoram, né? Quando as pacientes olham assim, tá vendo? Você também precisa, né? Fazer alguma coisa. Porque a gente fala, o que a gente precisa fazer? Eu falei assim, os dois precisam melhorar os hábitos de vida, né? Diminuir as coisas oxidantes, aí, um tabagismo, o etilismo, tem que fazer atividade física, diminuir aí, né? A gordura abdominal, essas coisas todas que vão melhorar, né? Eu falo assim, a célula, né? Assim, né? Esse funcionamento celular para ter um bom embrião. E isso vai facilitar. Então, quando a gente fala esse discurso para eles acham, né? Assim, meio... Eles ficam mas meio eu acho que é interessante, mas as mulheres a gente gostam para falar assim, você também tem que se esforçar. Sim. E né? é interessante a gente colocar isso o tempo todo mesmo, né? A gente falou sobre a questão do parto, depois da criação dos filhos, etc. Você sabe que muitas vezes no pré-natal eu estou conversando com a mulher, o marido está lá só olhando, né? Eles ficam quietinhos, não falam nada. Aí, normalmente, olha assim, e você, fulano, tudo bem? Tá tudo certo? Como é que tá as suas expectativas? O que você está pensando disso tudo? Como que tá a ansiedade, a emoção, não sei o quê? Porque é isso, ele tem que realmente também se sentir pertencente, né, àquele momento, àquele processo, que vai começar desde antes, né? Ele precisa se envolver. É claro que ele não vai sentir, talvez, aquele bebê no útero, e a gente sabe como é diferente, né? A gente ter essa percepção desse bebê crescendo dentro da gente e a movimentação e etc. Mas ele precisa fazer parte daquele processo. Isso é importante. Ele também se preparar, né? Ele estar gestando com essa mulher, ele se preparar para as noites não dormidas, ele se preparar para os cuidados da amamentação, que podem ser feitos juntamente com ele se preparar para os cuidados com o bebê, ele se envolver, né, na rotina do filho, da escola, sabe? Em tudo, né? Isso começa desde sempre, desde antes, né? Eu pergunto na primeira consulta ou pré-concepcional, problema de saúde da mulher, né? Da família da mulher. Aí eles estão lá assim, né? Viajando, assim, a gente está só perguntando da menstruação. Na hora que a gente pergunta, e você? Você tem algum problema de saúde? Não. E na sua família? Também não. Eu falei assim, olha, que tem algum... porque a sua genética você não escolhe, a sua genética está aí. Eu vou perguntar então. Então, assim, às vezes esquecem, né? Que metade aí daquela carga genética está vindo dele. Tem que ter informação sobre isso para a gente poder cuidar desse bebê, desse embrião, né? Que está começando depois desse bebê e tudo mais. Então, às vezes eles se surpreendem quando a gente pergunta, e sua saúde? Né? E a saúde da sua família? Tem algum problema genético? Não, eles, né, assim, até se assustam. Então, eu acho que colocar todo mundo junto, igual você falou, todo mundo unido ali, né, para dar apoio à infertilidade, ou assim, ao desejo de gravidez do casal. Né? E eu acho que a gente está falando aqui um pouco, de uma forma geral, desde o planejamento. E aí, não só a questão, eu brinquei e falei, vamos ser ousados, né? Mas vamos começar que o mais importante hoje em dia é o planejamento, programação, né? Então, se eu tenho uma vontade de constituir família com aquela pessoa que eu escolhi, que eu estou junto, qual que é a nossa programação? É nossa. A programação, ela não é da mulher, né? Então, fazer o planejamento reprodutivo, ela vai desde este aconselhamento pré-concepcional com relação às mudanças de hábito, com relação ao início do uso do ácido fólico, a suspensão da contracepção e também essas orientações de risco. E aí, eu acho que a partir da hora que o casal já tem um diagnóstico, aí é diferente, porque aí a orientação ela vai ser um pouco mais especializada. Então, aí eu concordo com você que é a hora da gente fazer uma avaliação com infertileuta. E aí, encaminhar o paciente diretamente para o urologista nem sempre é uma boa opção, porque muitos urologistas, eles não vão trabalhar a área da reprodução humana,
especificamente. Teria que ser um especialista, né, mesmo? Então, o ideal, assim, lá na clínica, na Huntington Procrear, tem urologistas, que são andrologistas, que trabalham com a saúde reprodutiva masculina. Então, é uma consulta que pode ser feita também como pré-concepcional, mas muitas vezes eles vão juntos. E essa consulta do casal, ela pode ser feita com o infertileuta, que vai abordar tanto a parte masculina quanto a parte feminina. E aí, nos casos de algum diagnóstico do fator masculino que seja necessário uma investigação mais especializada pelo urologista, aí a gente encaminha. É isso mesmo, a dúvida é essa, né? Porque dá a impressão que tem que, né, o homem, se tiver algum problema, ele precisaria ir no andrologista, né? No urologista especializado. Mas é para a gente poder orientando, né, mesmo, os casais, certeza. Assim. Mas então, nós temos aí 12 meses de tentativas, nada. E aí? E aí? Que esse casal vai bater lá, vai sentar lá na mesa da Laura? Esses 12 meses de tentativa seria para qualquer idade? Boa pergunta. Era minha... na verdade, o diagnóstico de infertilidade é esse. Mas a investigação de uma possível causa de dificuldade para engravidar, ela pode ser diferente, sim, com relação à idade da mulher. E aí, como a gente falou muito aqui com relação à diminuição da reserva ovariana, a gente vai voltar de novo a esse marco que a gente tem hoje, que é os 35 anos. Então, a partir de 35 anos, após 6 meses de exposição à gravidez sem ter tido um diagnóstico de gravidez, é importante que esse casal seja avaliado. Essa avaliação não necessariamente ela já tem indicação de fazer um tratamento, ela tem indicação de fazer correções. E se não houver nenhuma alteração naquele momento, de otimizar sim as chances naturais até mesmo de uma concepção. Ou, se a gente tiver algum diagnóstico, a gente já indicar um tratamento para que aquele paciente, aquele casal, ele não perca uma idade ótima. Mais tempo, né, ainda. Para engravidar. Então, um diagnóstico aos 35 anos é diferente de uma chance de gravidez aos 37, aos 38 anos. Então, a gente já vai diminuindo a possibilidade de gravidez se a gente deixa que esse tratamento seja feito mais para frente em um casal que tenha uma indicação de tratamento. Então, a gente inicia normalmente com uma propedêutica de exames básica, que a gente chama, que é a avaliação da reserva ovariana, avaliação da anatomia uterina, avaliação da permeabilidade tubária, que é a avaliação se a trompa está aberta ou se ela tem alguma obstrução, e a avaliação do espermograma. A gente sempre fala isso com os casais, eles sempre falam, mas do homem é só o espermograma? O espermograma é o único exame que a gente tem para avaliar produção aí do espermatozoide. E é muito importante a gente colocar que é um exame básico mesmo, e é um exame que muitas vezes não vai avaliar de uma forma completa, porque nós estamos avaliando no espermograma o aspecto, o volume, a concentração, a movimentação dos espermatozoides e o formato, ou a morfologia dos espermatozoides. Mas nenhum desses dados aqui, a gente avalia função. Então, função de espermatozoide, que é fertilizar o óvulo, só vai ser avaliado se engravidou ou não engravidou. Ou nos casos de pacientes que são submetidos à fertilização in vitro. Aí a gente consegue fazer essa análise, que é uma análise de trás para frente. Ou seja, a gente não fez uma fertilização in vitro para diagnosticar, mas a gente fez uma fertilização in vitro para tratar, e pode ser que durante esse processo de tratamento a gente identifique algumas outras causas que estão ali, talvez, aparentemente não demonstradas, que é o que a gente começou a falar um pouquinho aquela hora sobre a infertilidade sem causa aparente. Muitas vezes a gente consegue fazer alguns diagnósticos da falta de causa aparente quando a gente faz um tratamento. Ou seja, numa fertilização in vitro é possível que alguns diagnósticos eles possam ser mais bem estabelecidos, e aí a gente consegue algumas vezes fazer algumas mudanças e tentar fazer uma melhor chance de gravidez a partir desse diagnóstico, ou muitas vezes a gente pode identificar que aquilo ali não tem muito como a gente mudar também. Entendi. E então, na hora que a gente pensa no tratamento para infertilidade, não necessariamente é só né, a reprodução, né, assistida. Vai começar, então, pelos estímulos à ovulação, não é isso? Todas as técnicas, elas têm
o porquê a gente está indicando ali naquele momento. Então, as técnicas de baixa complexidade, que a gente vai incluir aí, principalmente a indução de ovulação e a orientação para ter relação no período de ovulação, a gente chama de coito programado ou orientação de coito. Ela vai ser indicada para as pacientes mais jovens, com menos de 35 anos, para as pacientes que são anovulatórias. Não é para paciente com baixa reserva ovariana, é para paciente que tem dificuldade para ovular, de causas que são principalmente associadas com as questões hormonais. Então, são pacientes que podem induzir a ovulação e responder a uma indução de ovulação. É diferente das pacientes que estão na menopausa, por exemplo. Essas pacientes a gente não consegue induzir a ovulação, porque o ovário já tem uma insuficiência ou até mesmo uma falência já estabelecida. Então, nos casos de pacientes jovens, de causas anovulatórias, e que tem pouco tempo de infertilidade, normalmente de 1 a 2 anos de tentativas, a gente tem essa indicação como uma das possibilidades de tratamento e com um aumento da chance de gravidez do que elas estão tendo habitualmente. Para pacientes com causas de fatores masculinos leves, por exemplo, que tem uma alteração leve no espermograma, que são jovens e que têm pouco tempo de tentativa, às vezes a gente já indica uma técnica um pouquinho mais complexa, que é a inseminação intrauterina ou inseminação artificial, como a gente vê escrito em alguns lugares. E para outras pacientes que têm, principalmente, fatores masculinos mais graves, obstrução das trompas, idade um pouco mais avançada ou um tempo de infertilidade mais prolongado, principalmente mais de 2 anos, a gente já partiria para uma indicação de fertilização in vitro. Aí a fertilização in vitro é uma técnica de maior complexidade, em que a gente teria que estimular os ovários, fazer a coleta desses óvulos através de um procedimento que a gente chama de punção ovariana, que é feito sob uma anestesia, que é uma sedação. É um procedimento tranquilo, é um procedimento com curto tempo, dura mais ou menos 20 a 30 minutos, mas é um procedimento que deve ser feito em bloco cirúrgico, com anestesista, então tem toda uma preparação. E após essa coleta de óvulos, então, a gente faz no mesmo dia a coleta de sêmen, ou a utilização de um sêmen congelado, ou qualquer uma outra participação, às vezes. Punção de epidídimo, se o paciente for vasectomizado, por exemplo, ou se tiver um fator masculino muito grave, às vezes até mesmo uma biópsia deste testículo para retirada dos espermatozoides. E aí a gente vai utilizar, então, o gameta feminino, que é o óvulo, retirado através da coleta do óvulo, da punção ovariana, e o espermatozoide, que é o gameta masculino, para a gente juntar em laboratório esses 2 gametas e iniciar o processo que a gente chama de cultivo embrionário, que é deixar os 2 juntos para que eles comecem ali o espermatozoide fertilizar o óvulo e aí começar o processo de desenvolvimento celular até a formação do embrião. Laboratorialmente falando, que não é o embrião que a gente vê nos ultrassons, é um embrião microscópico que vai durar até mais ou menos 5 a 6 dias em laboratório e pode ser transferido para dentro do útero para maior probabilidade de implantação e chance de gravidez. E aí, infelizmente, nós estamos falando de chance, nós não estamos falando de já estar grávidas. Então, ainda tem a possibilidade desse embrião não implantar na parede do útero. E aí a gente vai ter algumas causas relacionadas com essa falha na implantação, né? Pode estar relacionado ao embrião, pode estar relacionado ao útero, pode ter algum exame que a gente precise de fazer complementar, pode ter alguma avaliação a mais, visando aí todas as questões anteriores, como idade, como as causas, para a gente poder investigar especificamente ou individualmente qual que foi a maior probabilidade de falha, para a gente poder tentar ver numa próxima tentativa redução novamente desses riscos. A gente sabe que, como tem esse risco, com a reprodução assistida, é possível colocar mais de um embrião, né, para aumentar a chance. Como é que funciona esse número, a idade das pessoas? Sei que está relacionada à idade também, para aumentar essas possibilidades, né, para o paciente. A gente tem uma prática hoje que é regulamentada pela resolução do Conselho Federal de Medicina e, por isso, a gente só pode transferir até 2 embriões nas pacientes até 37 anos e até 3 embriões nas pacientes até 40 anos. É importante a gente colocar o seguinte: antigamente, a gente tinha um cultivo embrionário em menor número de dias. Então, a gente transferia embriões por volta do 2º, 3º dia. E o fato da gente não saber se esse embrião
viraria blastocisto, que é o estágio de desenvolvimento do embrião, por volta do 5º ao 7º dia, e é o estágio que o embrião consegue grudar ou implantar na parede do útero, a gente tinha uma tendência de transferir maior número de embriões. Hoje em dia, as técnicas elas têm evoluído muito para que esse cultivo embrionário seja estendido dentro do laboratório e a gente tem transferido maior número de embriões já em blastocisto. Então, o número de embriões transferidos, ele não é necessário que seja em maior quantidade, tanto quanto a gente fazia antigamente. E é uma coisa importante a gente colocar que o número aumentado de embriões não necessariamente aumenta significativamente a chance de gravidez. E aí eu vou voltar um pouquinho aqui à parte obstétrica, né? Mas aumenta a chance de gravidez gemelar. Então, a gravidez de gêmeos hoje, a gente sabe que tem um risco aumentado aí durante o pré-natal. A gente tem um risco aumentado de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional e principalmente de prematuridade. Eu falo muito da prematuridade porque eu acho que é um dos fatores que a gente menos consegue controlar hoje em dia durante o pré-natal. Então, é o fator que, previamente, se eu faço uma transferência de embrião único, eu consigo diminuir esses riscos de ter uma gravidez gemelar. Estou falando diminuir, porque existe o risco de um embrião se dividir dentro do útero e formar uma gravidez gemelar, mas aí não foi por uma interferência externa, né? Foi por uma questão igual seria uma gravidez fisiológica desse embrião mesmo. Isso é importante demais, né, Carol? Porque todo mundo fala assim, eu quero ter gêmeos, já que vai fazer a fertilização, economizar no tratamento, assim, em questão não só financeira, mas né, assim, de todo esse desgaste mesmo, que a gente sabe que é difícil, né? São, do ponto de vista físico, hormonal, aí, psicológico da paciente de ser submetida. As mulheres sonham em ter 2, né, gente? E aí, eu quero que coloque 2, né, para ser de uma... Mas a gente sabe... A gente sempre reforça isso, né? Que a gestação de gemelar ela é de alto risco. Né? Então, se ela tem uma chance de uma gestação única e depois ela ter outra gestação única, né? Vai ser mais menos arriscado, vamos assim dizer. Mais seguro. Né? Para ela, né? Do ponto de vista mesmo materno, né? E para os bebês, né? Por causa da questão. E para ela, isso é muito importante, né? Porque as mulheres, elas sempre pensam nessa questão apenas dos fetos, né? Dos bebês. E é importante a gente falar que para a mulher, né, a gestação gemelar para a mulher é um problema, né? E elas sonham porque é lindo, né? TG é lindo, TG. A gente acaba tendo um agravante aí, né? A paciente que demora para engravidar, não é só é bonito ter 2, mas eu quero ter 2. Então, quanto antes eu conseguir chegar nesse final, né, no meu sonho realizado, a gente acaba assumindo mais riscos quando a gente tem mais dificuldade para poder chegar ou para conseguir o que a gente está buscando, né? Mas é importante a função é nossa no consultório, a informação é nossa, a gente como médico é que tem essa informação para passar para o paciente. Então, eu acho que é colocado isso. Invariavelmente, eu escuto isso, de que eu gostaria muito de ter 2, podemos transferir 2, e eu vou arriscar aqui que mais ou menos 99% das vezes eu costumo convencer a paciente a fazer uma transferência de embrião único, exatamente pela questão de não conhecer os riscos. Uma vez que ela conhece os riscos e que ela não está disposta a passar por esses riscos, ela entende que a gravidez de um só por vez é a melhor opção. E aí, muitas vezes, é isso. Curtir uma gravidez, esperar aquela gravidez acabar, período de amamentação, e aí vamos começar a próxima, né? Então, até mesmo porque, às vezes, os fatores de risco dela vão aumentar o risco da gestação gemelar, né? Assim, a chance dela não ter engravidado espontaneamente, né? Algum problema prévio, né? Da paciente basal. A idade, né, Carol? A idade. A gente lida muito com essa questão da idade. E essa questão da idade é também um fator que leva com que a paciente já pense em engravidar de 2 de uma vez. Por quê? O medo até o primeiro nascer, eu engravidar novamente, eu já vou estar com a idade mais avançada, o ritmo de vida é diferente, a nossa questão física também vai mudando. Sim. Então, eu acho que tem todas essas questões que são colocadas ali e que não custa a gente orientar do ponto de vista de dar a informação, de colocar numa balança os riscos e os benefícios, né? A gente realmente opta por correr esse risco?
Vamos tentar. E é uma coisa interessante que, assim, muitos pacientes falam assim, mas eu quero engravidar de gêmeos. Não é uma escolha. Não é uma escolha nossa também, né? A gente, como profissional ali, fazendo o procedimento, a técnica de reprodução assistida, mesmo transferindo 2 embriões, a maior probabilidade é de que um só implante e que a gravidez seja mais frequente que seja de um só do que de 2. Então, essa escolha, né, de eu quero engravidar de gêmeos, ela não é nossa. A gente escolhe correr o risco. A gente corre o risco. Vamos correr o risco de engravidar de 2? Está na hora? Talvez esteja na hora de correr esse risco, mas talvez num primeiro momento, numa primeira tentativa, numa primeira transferência, vamos correr menos risco. Então, porque eu acho que com essa possibilidade que a reprodução traz, né, eu acho que existem as pacientes, as famílias, enfim, extrapolam, né? Eu quero ter 2, eu quero ter um menino e uma menina. E a gente sabe que isso aí é infinito, né? Essas possibilidades aí. Todo mundo pensa nessa manipulação dos resultados, vamos assim dizer. E aí a gente sabe que isso aí vai ter que ter muito firme, né? Assim, médicos éticos, né? Assim, equipes éticas que vão estar sobre as regulamentações, né? Assim, respeitando todas as regulamentações, porque tem que ter limite, né? Assim, não dá para brincar, né? Com essa questão de quero ter olho azul, quero ter louro, né? Exatamente. A gente, na verdade, tem algumas questões que avançaram muito aí, principalmente os diagnósticos genéticos pré-implantacionais, né? Que é uma biópsia do embrião nesse estágio de blastocisto, que identifica o cariótipo desse embrião e que tem algumas indicações médicas para que sejam feitas esse diagnóstico, né? Então, isso que a Carol colocou é muito importante, porque eticamente a gente não faz tratamentos visando seleção de nenhum dos embriões, nem por sexo, nem por nenhuma questão relacionada às características físicas. Até porque, do ponto de vista de características físicas, a gente não tem mesmo como fazer essa seleção. Então, é algo que vem muito no imaginário, né? E que já foi realmente colocado aí como, será que a reprodução vai chegar nesse nível? Então, assim, a gente realmente precisa de ter uma questão ética. As indicações, elas são realmente voltadas para melhor chances de gravidez e a melhor saúde ali, tanto da mãe quanto do bebê. Então, fazer um diagnóstico pré-implantacional numa paciente com idade avançada, principalmente acima de 40 anos, tem indicação? Sim. Por quê? Porque nessa idade, o número de cromossomopatias, que são as alterações relacionadas ao número de cromossomos em que vão ser gerados ali no embrião, ela é significativamente maior. Então, uma vez que o paciente vai ser submetido a uma técnica de infertilidade e será a fertilização in vitro, poder reduzir esses riscos, né? Esses riscos de uma malformação grave, esses riscos de uma complicação até mesmo obstétrica para a mãe, que a gente sabe que essas cromossomopatias aumentam o risco de algumas questões relacionadas no pré-natal. Então, a gente diminuir o risco, ela tem indicação. Algumas doenças genéticas que estão relacionadas, por exemplo, ao cromossomo sexual, ao X, por exemplo, tem indicação de fazer seleção através dessa diminuição de risco de transferência de um embrião alterado ou afetado ali pela condição genética familiar? Sim, a gente tem essa indicação. Mas a indicação só porque eu resolvi fazer algumas seleções do ponto de vista de um catálogo de opções, ela não é uma opção ética que a gente deve pautar ali a nossa prática, né? E muitas vezes eu falo assim, eu gosto de colocar isso, que o paciente ele não chega para você com má intenção, ele chega por falta de informação com essas. Isso, né? Eles acham que conseguem, né, manipular isso tudo mesmo. Sim. E essas perguntas, elas são perguntas que pra gente hoje, né, como profissional, óbvias, né? Mas às vezes pro leigo elas não são óbvias. E uma vez que ele for bem orientado, ele vai entender aquilo como o que é o processo mais natural ou mais ou possível, né? E o que eu estou fazendo ali de prática médica para poder melhorar a chance de gravidez e não para selecionar uma gravidez ou um filho, né? Na maioria das vezes. E aí, até por isso, né? A chance de gravidez hoje de uma mulher jovem, numa técnica de fertilização in vitro, com menos de 35 anos, ela é em torno de 50% a 60% numa primeira tentativa.
Então, é longe da gente conseguir ser tão assertivo com todas as opções que trazem para a gente hoje de ideias, né? Sim. Então, a gente tem que pensar mesmo quais que são as opções que a gente tem, quais que são as indicações, quais que são as questões éticas que estão relacionadas àquele tratamento, se tem ou se não tem, né? Se tem alguma questão genética que deve ser reduzida ali e indicar para o paciente a melhor técnica individualmente. Então, cada casal vai ter uma indicação, uma precisão diferente aí dos tratamentos. Eu queria esclarecer para as pacientes como é que funciona a fertilização para os casais homoafetivos. Né? Eu acho que as mulheres, os casais, né, de mulheres que nós vamos atender, né, assim, ou, enfim, os casais masculinos, né, que quiserem ter filhos, como é que funciona hoje essa regulamentação aí para eles? No caso de casal homoafetivo feminino, a gente tem duas possibilidades. Primeiro, a gente tem que fazer uma aquisição do sêmen, que é um sêmen que a gente chama de heterólogo, ele não é um sêmen do casal. Então, a gente tem a possibilidade desse sêmen heterólogo ser por via banco de sêmen, mas a gente também tem a possibilidade de ser um sêmen heterólogo por parente não consanguíneo do óvulo. Ou seja, uma das mulheres será o que a gente chama de doadora de óvulo e que pode receber o sêmen doado de um parente da sua parceira. Então, não pode ser do mesmo lado. E também tem uma outra questão relacionada com o tratamento das pacientes femininas, né? A gente pode fazer inseminação artificial, que é fazer o preparo desse sêmen e no período ovulatório inseminar a paciente que gostaria de gestar ali do casal. Então, essa decisão de qual das duas vai gestar pode ser uma questão pessoal, desde que não tenha contraindicação à gestação, contraindicação médica, né? Para nenhuma delas. Do ponto de vista de alguma questão relacionada com saúde prévia ou até mesmo com relação à idade. Então, a nossa resolução hoje, ela pontua que os tratamentos, as técnicas, elas são destinadas às mulheres até 50 anos. Então, essa é a idade que foi colocada como limite pela resolução do Conselho Federal de Medicina. Acima dessa idade, a gente tem que avaliar caso a caso, e aí tanto a família quanto o médico e uma equipe multiprofissional deve avaliar essa paciente do ponto de vista de riscos gestacionais, tá? Com relação à questão, então, da outra técnica nas pacientes homoafetivas femininas, a gente pode fazer fertilização in vitro e aí, nesta situação, a gente poderia, uma delas ser a doadora de óvulos e a outra será a paciente que vai gestar. Então, elas participariam em conjunto ali do tratamento, desde que seja o doador de banco de sêmen anônimo ou o parente não consanguíneo do óvulo que será. Exatamente. Nos casos de homoafetivo masculino, a gente tem, então, uma condição em que a gente vai precisar do óvulo, que pode ser do mesmo jeito, né? Uma doadora parental, que é essa questão relacionada a não ser mais anônimo, mas a questão de ser um parente até 4º grau, com comprovação, né, de parentesco até 4º grau. E a gente pode também ter banco de óvulos, então pode ser um banco de óvulos anônimos. E aí nós temos uma questão super delicada, né? Porque aí nós precisamos de um útero. E aí o útero, a gente precisa de uma paciente que será cedente temporária do útero ou fará uma gestação temporária ali para aquele casal. E na nossa resolução também deve ter um grau de parentesco. Então, essas mulheres, elas devem ser parentes até 4º grau de um dos dois do casal, para que elas possam gestar sem ter nenhuma outra questão de conflito aí de interesses. E depois da gestação, ela entregue o filho do casal para eles. Tá? Uma situação que muitas vezes gera muitas questões, questionamentos. Então, essa paciente ela é acompanhada do ponto de vista emocional com equipes da psicologia, ela é bem avaliada anteriormente, né, com a equipe da ginecologia obstetrícia, para que a gente consiga não só diminuir todas as questões relacionadas com a questão da afetividade, mas também dos riscos que essa mulher pode correr aí durante um pré-natal, durante uma gestação também. Eu acho que é importante, né, dos casais saberem, né, dessas possibilidades das regulamentações mesmo, por causa
tem muito mito, né, por aí, e a gente sabe que também tem muita gente antiética, então a gente vê algumas coisas aí que a gente escuta, né? Não sei se a gente vê, mas acho que a gente escuta algumas histórias. Então, eu acho que todo mundo precisa dessa informação de qualidade, né? Assim, para poder... E é bom, é importante eles saberem que existem resoluções mesmo, né? Existem regras, né, que são seguidas, né? A gente não tira isso. As técnicas de reprodução assistida, elas... não existe lei, né, gente? Então, assim, não existe uma lei que seja proibido ou não de fazer alguma coisa. Mas a gente, do ponto de vista de profissional, regido por um conselho, a gente segue a resolução para que a gente realmente esteja, não só do ponto de vista ético, mas do ponto de vista mais próximo do que a gente consegue oferecer de melhor e de menor risco para os nossos pacientes mesmo, né? Então, todas as profissões, elas vão ter a sua resolução ali, elas vão ter um conselho que avalia essas questões relacionadas com o que é melhor para o paciente mesmo. Então, seguir essas resoluções é o mínimo que a gente deve fazer pelos nossos pacientes. E existem umas exceções também. Então, por exemplo, os casos de útero de substituição. E aí eu falei aqui sobre os casais homoafetivos masculinos, mas pode acontecer também de casais heterossexuais que a gente vai ter uma paciente, uma mulher, que não tem uma condição que possa gestar. Ou porque ela já foi submetida a uma cirurgia, ela perdeu o útero, ou porque ela tem uma contraindicação à gestação, uma contraindicação médica à gestação, um risco muito aumentado de uma gestação, ou porque ela nasceu sem útero. Então, essa paciente, ela também tem o direito de participar de uma técnica de reprodução assistida e ter uma paciente ou um parente, né, como útero de substituição. E mais uma exceção aí à regra, a gente pode ter que lançar mão, no caso, por exemplo, de alguns casais que não tenham um parente que tem essa condição de gestar, ou até mesmo que queira, né, fazer essa doação aí com relação a esse período gestacional e engravidar para o parente, o familiar, né? Então, a gente pode fazer uma solicitação se a pessoa que está disposta a ser o útero, a cedente temporária do útero ali, para o casal não for parente até 4º grau, a gente pode fazer uma solicitação ao Conselho Regional de Medicina e fazer toda a nossa descrição ali com relação à avaliação psicológica, avaliação médica e o porquê que essa paciente se dispôs a participar desse tratamento junto com o outro casal, ou seja, ter uma ligação que é afetiva, que liga esse casal à paciente, para que o conselho possa avaliar e nos dar um parecer se a gente pode fazer o tratamento em um paciente que não esteja descrito ali na resolução também. É importante, porque o termo que a gente conhecia era barriga de aluguel, né? Sim, antigamente era isso. E aí é um nome que gera uma sensação pejorativa, né? Exato, de preço, né? De exatamente, valor, né? Então, de alugar. De alugar. Né? Então, a gente... Isso é importante, né? Eles saberem. A gente hoje, eu estou falando muito cedente temporário, ou útero de substituição, mas a gente usa também o termo barriga solidária, né? Então, ao invés de ser barriga de aluguel, a gente usa hoje o barriga solidária. Então, é um nome que não deixa de ser exatamente o que está sendo proposto ali para aquela mulher, né, gente? Ela vai... Além de se solidarizar com a situação, ela vai ceder temporariamente ali um período que a gente conhece como obstetra, quais que são as reações, as mudanças fisiológicas, os riscos patológicos que tem aí de uma gravidez e que essa paciente está disposta a lançar mão pelo outro, né? Sim. Essa é uma doação grande. A gente podia falar também só um pouquinho sobre a ovodoação, que existe a possibilidade também para outras situações, né, Laura? Assim, se de repente uma mulher, na verdade, não consegue engravidar de outras formas, ou talvez os óvulos dela não sejam viáveis, né, para uma gravidez, que existe essa possibilidade também da doação de óvulos para um tratamento mesmo de casais que são heterossexuais, né? A doação de óvulos hoje no Brasil também tem a resolução no Conselho Federal de Medicina
E a gente tem uma idade máxima das doadoras que mudou nos últimos anos, ou seja, anteriormente era até 35 anos, hoje em dia até 37 anos. Por quê? Para que a gente tenha maior disponibilidade de doadoras em período fértil aí, que a gente consiga ter maior possibilidade de tratamentos para as mulheres que desejam engravidar e que não têm essa possibilidade, porque faltam realmente uma resposta ovariana aí suficiente, ou já entraram na menopausa, ou já tiveram cirurgias, ou já foram submetidas a tratamentos, como a gente já falou aqui, oncológicos, como quimioterapia, como radioterapia, e perderam a função ovariana antes do que seria programada essa fase reprodutiva. Então, a gente avalia sempre a paciente e indica esse tratamento. Eu falo que é uma situação em que a gente tem que colocar para o paciente de uma forma sempre com muito carinho ali envolvido nessa indicação, porque a gente, na maioria das vezes, não se programa para engravidar com óvulo doado, a gente programa para se engravidar com óvulo próprio. Então, mudar esse perfil de tratamento, ou mudar a nossa cabeça com relação ao que a gente pensou ao longo dos nossos anos aí, até mesmo de adolescência, de planos, de futuros, de sonhos, e a gente partir para essa outra possibilidade, que é a realização de um sonho por um caminho que não foi aquele caminho projetado inicialmente. Não é muito fácil, num primeiro momento, a paciente receber o diagnóstico de insuficiência ovariana, ou seja, de falha ali na produção dos seus próprios óvulos. Então, eu falo que esse é o primeiro luto que a gente vive no processo da reprodução humana, quando a mulher não consegue engravidar, e ela não consegue engravidar por uma falha no seu próprio desenvolvimento ovariano. E aí, depois disso, a gente tem que lidar com a segunda aceitação, que é a gente engravidar com óvulo que não é próprio, né? O óvulo, ele é um gameta que vai levar a identidade ali, genética de uma outra mulher. Mas a gente tem que pensar muito o seguinte: esse óvulo vai ser fertilizado pelo espermatozoide, na maioria das vezes, do parceiro. Pode acontecer também de ser de banco de sêmen também, ou seja, pode ser heterólogo também. E esse óvulo, ele vai ser gerado a partir dali como um embrião do casal. Uma vez transferido para dentro do útero, a gente sabe que tem toda a questão da própria gestação, dos momentos ali que você vai vivenciar com relação ao desenvolvimento intrauterino do embrião, do feto, do nascimento. E aí, a partir daí, a gente vai tendo uma modificação ali do que é meu, né? Do que realmente foi doado, ou do que é meu desde o início. Hoje em dia a gente fala muito sobre as questões genéticas relacionadas com epigenéticas, que existem algumas modificações intrauterinas ali desse desenvolvimento embrionário, que podem ser moldadas. Não é que a gente vai trocar o DNA do óvulo, não, tá? Mas é algumas modificações com relação a esse desenvolvimento das células mesmo, num ambiente do embrião, que é um ambiente seu, é um ambiente próprio, e aquilo ali vai se modificando com relação ao desenvolvimento. E depois a gente ainda vai ver essas epigenéticas aí sendo moldadas aí ao longo do desenvolvimento do bebê, ao longo da criança. Então, isso aí vai acontecer ao longo da nossa vida. E é importante a gente pensar que é uma forma que devolveu a algumas mulheres a possibilidade de gestar. Então, isso é muito importante a gente colocar. Eu tenho umas pacientes que, em algum momento, quando a gente indica, às vezes até com um pouco mais de melindre, assim, com medo de falar sobre a ovodoação, eu já tive pacientes que falam assim comigo: doutora Laura, você tirou um peso tão grande das minhas costas. Porque até então, a gente fica com aquela sensação de que a culpa é minha, né? Eu não tenho óvulo, eu não consigo engravidar, então eu tenho uma culpa. E eu carrego essa culpa. Na hora que eu tenho uma outra possibilidade, me deu um alívio, assim, me tirou um peso nas costas de que agora nós vamos começar de novo. E isso é muito importante a gente saber também respeitar momentos diferentes de pacientes diferentes. Então, essa é um perfil de paciente, não são todas que vão ter essa mesma percepção ali no primeiro momento. E, às vezes, a gente precisa de falar de uma forma mais sutil,
voltar a falar no segundo momento. E aí o tratamento, ele é um tratamento que na maioria das vezes tem uma probabilidade maior de chance de gravidez, porque se eu estou falando de uma chance de engravidar aos 40 anos, eu estou com um óvulo de menos de 37 anos, eu tenho uma chance maior de gravidez. Então, muitas vezes os tratamentos são mais bem-sucedidos, com menos tempo de tentativas, e as pacientes acabam realmente tendo uma conclusão ali do objetivo, do que elas estão buscando, da maternidade concluída, de uma forma que, na maioria das vezes, vai se tornar igual para ela em algum momento. Uma pergunta, a mulher que quer doar óvulo, ela então é até 37 anos, e como é que funciona assim, se ela quiser doar? Ela pode doar, na maioria das vezes, para banco de óvulos ou para parentes que estejam precisando, né? É feita uma avaliação ginecológica, uma avaliação clínica mesmo, de condições de saúde dessa paciente. É feita uma avaliação genética, que a gente faz cariótipo. A gente faz uma eletroforese de hemoglobina para avaliar a possibilidade de ter um traço fosforme, uma anemia fosforme. E é feita avaliação de exames de sangue sorológicos, que a gente chama para diminuição do risco de alguma infecção que possa ser transmitida ali durante o procedimento de coleta de óvulos ou de manipulação desses óvulos. Entendi. E a outra pergunta é a seguinte. A paciente que tem óvulos ainda, mas uma reserva diminuída, enfim, que está numa infertilidade, até quantos anos que vocês usam o óvulo dela? Acima de 42 anos, a probabilidade de gravidez ela cai muito. Não vou te falar que a gente não faz tratamento, porque existe a autonomia da paciente também sobre a gente indicar a utilização de óvulo doado e ela não está disposta, né, a fazer isso. Concordando com o momento ali para o casal. Então, a gente pode tentar fazer tratamento com óvulo próprio em qualquer idade, mas as pacientes, elas são orientadas com relação às probabilidades baixas de gravidez, com relação à indicação melhor de ovo doação para aquela idade, e com relação à possibilidade de ciclos cancelados também nessa idade. Ou seja, às vezes a gente começa a fazer um tratamento e ele não tem uma conclusão. A gente pode não ter óvulo, a gente pode não ter embrião. E aí essas pacientes têm que estar cientes desses riscos, né? Assim, de um tratamento não conclusivo que gera uma insatisfação, uma angústia maior aí para elas também. Mas eu acho que, assim, não existe uma contraindicação absoluta. Acima dos 45 anos, a gente não tem gravidez com óvulo próprio no nosso serviço. Então, é difícil a gente falar com o paciente que vale a pena fazer. Então, a partir deste momento, a gente já pondera essa condição com ela também. Estamos aprendendo, né? Não gente também, né? Assim, que algumas coisas a gente escuta, né? Mas não estuda tão profundamente. Isso chega, né, pra gente, Sim. né? Assim, as pacientes dúvidas, chegam, né, para fazer planejamento familiar, né? Dúvidas. Normalmente, assim, eu quero engravidar. E aí a gente vai conversar sobre esse assunto e tal. E você sabe que eu tive recentemente, inclusive, uma paciente que eu falei assim, olha, então, da próxima vez, foi a história, né? Vim aqui, eu ver se está tudo bem, porque eu quero tentar engravidar. Vim sozinha, né? E aí, na verdade, nós fizemos as consultas, a pessoa me mandou alguns exames, e eu sempre peço para marcar um retorno para a gente falar sobre os exames, mesmo que eu fale assim, está tudo ótimo, é isso mesmo, mas eu acho que é importante ela ouvir isso da gente. E aí eu falei assim, olha, nós vamos marcar nosso retorno, mas você vai vir com seu marido, porque a gente tem algumas coisas para conversar, né? E eu acho que a abordagem desses assuntos, é claro que ela vai ser muito mais bem feita, inclusive, né, com as pessoas que trabalham diretamente com infertilidade. Mas eu acho que é nosso dever, como ginecologistas e obstetras, falar dessas possibilidades todas, assim, não de forma muito esmiuçada, né, mas de assim, existe isso e eu estou te indicando que vá num profissional qualificado para que vocês conversem sobre essas possibilidades e você tenha as suas indicações, né, saiba o que pode ser feito, né. E graças a Deus a tecnologia, né, da medicina tem avançado para dar essa chance para essas mulheres. Existem muito mais possibilidades, né, do que a gente tinha antes para oferecer essa gestação para elas. Sim. Com ética, né, com segurança, né, assim e tudo. Então, nossa, eu acho sensacional. Eu acho assim, nossa, quantas gestações a gente tem, né, por fertilização que são saudáveis. Assim, a gente sabe que é uma gravidez de maior risco, né? Ela é considerada de alto risco, cuidar né? Um pouco mais.
Mas, nossa, eu acho muito, muito legal, assim, essa questão de dar essa possibilidade para as famílias. Mas, geralmente, a diminuição desses riscos também está mais na mão delas do que na nossa, né? Sim. Então, a gente sabe que as mulheres que cuidam das suas saúdes, que se planejam adequadamente, que conseguem fazer essa mudança dos estilos de vida, né? Então, conseguem ter uma vida saudável, conseguem ter uma boa alimentação, atividade. Mesmo essas mulheres que têm algum risco aumentado por doenças prévias ou por fertilização e etc., elas conseguem ter uma gravidez segura e ter seus bebês saudáveis, né? Isso é muito bom. Isso é o mais importante mesmo, né? Orientação e cuidado, né? Então, estar disposta. O quanto eu vou investir neste meu projeto, né? Eu acho que é exatamente aonde a gente vai chegar com um resultado mais favorável. Então, esse investimento, ele é um investimento de cuidado prévio, de cuidado durante e de depois ali também, né? Durante o pré-natal, para que a gente tenha todos os riscos minimizados. Não é que a gente não tem risco, né? A gente, como obstetra, sabe que não existe gravidez sem risco. Uhum. Mas esse risco ele pode ser minimizado ou até mesmo identificado mais precocemente de uma forma que seja acompanhado ou cuidado aí durante o momento adequado. E aí essas pacientes elas realmente conseguem, alguns casos, né, assim, conseguem ter um tempo maior para poder chegar ao momento estar grávida, ao momento partir para o pré-natal. Mas eu falo que é uma jornada que exige muito da gente. Não só paciência, mas uma insistência e uma resiliência que é testada diariamente, sabe? Então, assim, apoio do profissional, apoio de uma equipe multiprofissional, apoio psicológico, é importantíssimo para que a gente tenha um sucesso, não só resultado, né, final, que é a gravidez, mas uma paciente do ponto de vista equilibrada, do ponto de vista emocional, bem, do ponto de vista como um conjunto ali todo pronto para aquela próxima etapa. Eu tenho uma pergunta, difícil talvez de responder. Por que a gente vê várias mulheres anos em tentativa, fazem uma fertilização, engravidam, e vem uma segunda gravidez espontânea. No segundo, tipo assim, o bebê tá com nem 1 ano de vida e ela tem outra gestação, tem uma gestação espontânea sem porque às vezes elas não evitam, né? Porque fala assim, eu sou infértil, fiz muito tempo de tratamento e engravidam, às vezes sem planejar. Existe essa resposta para acabar com a Laura? Me apertou agora sem me abraçar. Mas existe? Ou é só uma percepção nossa? Não. Existe alguma evidência? A gente não tem estudo embasado em percentual aí, mas essa evidência observação, na verdade, né? Constatação no nosso consultório também ela é frequente. A gente observa muito a questão relacionada com, primeiro, o fator estresse. A gente não tem como dosar fator estresse na nossa vida e a gente não tem como dosar o quanto cada um vai ter de influência desse fator na sua vida ou no seu processo ali, não só de reprodução, mas até mesmo como uma questão de familiar ali, até quando que esse estresse atrapalha até o próprio casal a estar sintonizado ali no momento em que eles precisam de ter uma sintonia muito fina ali para poder ter um tempo de tentativas, um tempo de relacionamento que seja adequado. Então, muitas vezes, a gente observa que esse fator é um fator que pode interferir nas chances de gravidez. Eu só não sei te falar quanto. É uma observação nossa, que a gente fala assim, todo mundo não vou evitar não, porque a gente já fez tratamento. Não confio. Mas isso é uma coisa que as pacientes, pelo menos que já passaram por mim, saibam, assim, não existe fator impeditivo de gravidez que não seja realmente ligadura das trompas ou vasectomia. Ou a ausência de útero, ou a ausência de produção de espermatozoides. Ou menopausa mesmo, né? Menopausa bem estabelecida. Não a parte que a gente chama de insuficiência ovariana ou diminuição da reserva ovariana. Menopausa mesmo.
Mas eu falo muito isso com o paciente, assim, se não existe um fator definitivo ali, é uma barreira, um impeditivo, uma diminuição da chance de gravidez. Mas existe o risco de gravidez. Sim. Então, a gente tem que evitar se a gente não quiser uma nova tentativa. Mas muitas vezes é o casal que está disposto a correr esse risco, né? Não é a gente que decide. Eu fico pensando, assim, a gravidez, quando é fator tubário, eu falei assim, né, o útero cresceu, né, modificou ali as células e aí melhorou. Eu falei assim, não confie nessa sua infertilidade. Ainda mais quando é alguma coisa. Porque assim, a anatomia muda tanto, né, do útero, das trompas. Muitas vezes endometriose. Endometriose, né, assim, tanta coisa. E às vezes coisa. questões imunológicas também, né, o fato de você já ter passado por uma gravidez, o seu corpo já entendeu aquilo, já passou por aquele processo. Gravidez cura. Fazer isso novamente... Talvez seja um pouquinho mais fácil, né? Vai saber. Momentos, né, gente? Momentos. A gente não escolhe como que é. Às vezes estava escrito, às vezes não. Às vezes mudou o escrito durante o processo. A gente tenta ter controle, né, com isso, com a fertilização, né, e tudo. Mas, assim, gravidez, gente, é uma coisa que eu falo, não tem controle. Né? Na hora que é para acontecer, é aquele momento, por mais a gente tente se programar, tente planejar dessa forma que a gente conhece mais, né, os processos, mas ela é de Deus mesmo. Ela é de Deus. Não tem jeito. Gente, foi bom, hein? Aqui, ó, foi muito entregar bom. o nosso presente, Laura, para tomar um café, um chá e lembrar da gente. Muito obrigada. Eu agradeço muito você ter vindo aqui. Assim, eu tenho um carinho muito, muito especial por Laura. Assim, acho que as pessoas que me conhecem aí sabem. Né? A gente se conhece há 20 anos, estudamos juntas, fizemos nossas residências juntas. Laura estava presente no nascimento da minha Laura e do João. E é uma pessoa muito especial para mim, de verdade. Minha irmã de coração. Que beleza. E uma profissional incrível. Incrível. Nossa, e didática, né? Nossa, eu acho que vocês vão aproveitar muito esse podcast, viu, gente? Podem anotar e vão escutando, vendo que a Laura falar aí com tanta propriedade, com tanta leveza e também para explicar para os pacientes, né? Então, eu acho que a gente só pega o resultado seu, né? A gente está aqui, né, Marina? Mas a gente também encaminha, né? Eu falo, não é a minha área. Quando o paciente já tem alguma dificuldade, eu falo assim, busque o Infertileuta, não é para fazer uma fertilização, mas é para corrigir algumas coisas que às vezes está fora, né? Dos nossos... das nossas possibilidades só como obstetra, aqui, ginecologista e obstetra. Então, a gente está sempre juntos aí na multidisciplinaridade, né? Para a gestação e para o parto. Isso né? mesmo, muito obrigada. Viu? Gente, obrigada, viu? Falei muito mesmo, né? Nossa, dava pra gente faltou coisa, a gente vai ter que marcar outro para falar com a Laura, eu acho. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu acho que realmente é um tema que a gente tem que trazer mais proximidade para as mulheres e mais naturalidade mesmo, né? A gente tem que falar dessas condições todas hoje, que em alguma época foi um tabu mesmo falar de infertilidade. Hoje em dia, talvez menos, mas a gente ainda vê que tem uma dificuldade na abertura mesmo, na fala de algumas mulheres ou de alguns pacientes. Hoje em dia a gente tem públicos diversos, né? Assim, não deu tempo de falar, mas é importante, você falou sobre a questão do tratamento dos casais homoafetivos. Hoje a gente tem os homens e mulheres trans que também devem ser bem orientados ou antes das adequações sexuais, do uso de medicação, ou até mesmo depois, quando eles podem programar uma gravidez aí com seu parceiro. Então, tem todas as situações que são situações que precisam de uma orientação mais adequada e específica. Queria agradecer muito, muito mesmo, tá? Carol, um presente aí novo, né? Debaixo da asa da Marina. De momentos de vida, exatamente. A Marina já falou um pouquinho aqui. A gente compartilhou muitos momentos mesmo do ponto de vista profissional e pessoal também, né? Então, passar por uma residência juntas, a gente sabe que realmente aproxima muito as pessoas. E também esteve presente no parto dos meus 2 filhos, né? Um pouquinho mais fácil, o outro um pouquinho mais complicado. Precisei de um obstetra de alto risco, então a gente se apoiou bastante, né? E aí, pensando nessas questões todas hoje, eu queria falar só um pouquinho para as pacientes que vão ouvir, né? Estou à disposição para que a gente possa conversar mais
especificamente sobre o seu caso, que a gente consiga individualizar, que eu possa orientar de uma forma mais adequada. Não necessariamente a gente precisa de fazer exames ou a gente precisa de indicar tratamento, mas o aconselhamento, a orientação e o planejamento reprodutivo, ele precisa de fazer parte das nossas vidas. Então, vamos lá. Vamos lá, muito bem. Muito bom, foi muito bom. Foi muito bom. Mais um super episódio aí para todo mundo escutar, assistir no YouTube, no Instagram, no Spotify, né, Marina? Estamos aí sempre disponíveis aí para conversas com vocês, comuniquem com a nossa equipe através do QR Code que fica na tela. Ativem os sininhos para poder receber as notificações sobre novos episódios, sobre novos cortes aí das nossas, de pontos importantes aí de cada fala. Dos episódios, né? Sim, com certeza. Muito bem. Estamos aí, nossa nova temporada cheia de novidades, cheia de coisas boas. Semana que vem a gente está de volta com mais uma convidada e uns temas muito importantes para vocês. Com certeza. Obrigada, gente. Um beijo grande e até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Laura. Obrigada. Tchau.